Olá, excelente! Vamos que vamos a mais uma aula. Hoje, molde fácil, fácil de uma peça maravilhosa. Antes que vocês me perguntam, Edna, qual tecido você está usando nesse colete, já vou dizer para você. Esse aqui nós fizemos de linho misto, porque os tecidos de algodão e mais firme, tecidos de fibras naturais e mais firme. Principalmente por conta aqui, ó, desse friso. Esse friso aqui a gente usou uma tricoline, tá? É importante você escolher bem uma tricoline de qualidade, que tem uma mistura de fibras na composição, por quê? Para não migrar a cor para o tom mais claro. A dica que eu te dou é até pegar um pedaço do tecido que é claro, juntar com o tecido mais escuro, molhar os dois, deixar os dois emboladinhos assim molhado, para ver se migra a cor do tom mais escuro para o tom mais claro. Esse teste é perfeito. O pai sempre fazia, quando ele fazia uniformes com cores contrastantes, dava muito certo. Se migrar no pedaço de tecido, um pedacinho, vai migrar em todo o resto, então é importante não usar. Aqui a gente usou, então, tricoline preto, nos acabamentos tanto de bolso, superiores embaixo, friso, e aqui na lateral, e linho misto, super indico. Também, Edna, posso fazer na sarja, no brim? Sim. Esse colete, ele precisa ter uma estrutura pesadinha quando você usar ele, para ele dar esse caimento bacana. Ele pode usar com bermuda jeans, short curto, só com top, calça. Nossa, ele é sensacional. Primeira coisa que você precisa saber é o comprimento dessa peça. Qual é o comprimento que eu quero usar esse colete? E aí, excelente, sem neura, mede do ponto mais alto do ombro aqui, ó. E pela linha da frente, não precisa contornar o busto, ó. Segue reto o comprimento que você deseja. Perfeito? Então eu gosto de anotar separadinho, pode ser numa folha, num caderno e começar já com as medidas. Ó, medidas. O comprimento da peça que eu quero 75. Perfeito, até aí tudo bem. Mas o que nós precisamos pensar? Vai ter costura no ombro, vai ter costura na barra e eu preciso acrescentar essas costuras. Sempre que você estiver assistindo uma aula do alfaiate da filha, sempre a gente já acrescenta a margem de costura, tá? Então, 75 mais 1 centímetro, pensando na costura que eu vou ter do ombro, e mais 3 centímetros da barra. Gente, pega a calculadora do celular mesmo, 75 mais 1 mais 3, 79. É difícil? Simples assim. Edna, o que eu faço com esse 79? Ó, folha de papel para moldes, ok? Venho aqui e vou marcar esse 79. Antes, você pode pegar a tua régua no esquadro e fazer isso aqui, ó. Essa minha de patchwork eu coloco assim, ó, e vou fazer uma linha vertical e uma linha horizontal. Ó, opa, aqui. Perfeito? E agora eu marco da extremidade que eu fiz para baixo o 79, que é o comprimento final que eu vou querer a minha peça, tá? Ó, coloco a minha régua dessa forma aqui em esquadro para finalizar o comprimento que eu desejei. Nós estamos começando aqui com a parte das costas, certo? Certo. Agora, eu já vou marcar a barra da parte das costas do meu colete, a barra. Como eu vou fazer isso? Vamos pensar o seguinte, como esse meu colete ele vai passar da linha do quadril, essa medida que eu preciso para me basear.
Edna, como eu meço a medida do quadril? Gente, não precisa a pessoa estar nua, nada disso. Você vem aqui na parte mais gordinha. Deixa eu tirar aqui o coletinho da Jéssica para você visualizar bem. Deixa eu botar o colete aqui no cantinho. Ó, parte mais gordinha do quadril. E eu venho com a minha fitinha métrica nessa parte gordinha e meço. Medida corpo. O que é medida corpo, Edna? É quando eu passo a fita métrica, eu não aperto e nem deixo solto. Eu peguei e encostei a fita. E me certifico que a fita está passando pela parte mais gordinha do quadril. Edna, a pessoa tem culote, eu meço ali no culote. No caso do colete, não vai precisar ir lá embaixo, mas no culote, se ela tem um culote mais abaixo, tá? Por quê? Porque o colete é solto, aberto. Só medir na região do popô ali, da parte mais gordinha do quadril, já tá tudo certo, ok? Então, vamos lá. Como você sabe, excelente, eu faço as minhas peças, então eu vou colocar a medida do quadril, o meu. 108. Mais a folga de vestibilidade. Vamos lá. Qual que é a folga de vestibilidade que eu preciso para essa peça? Como é um colete solto, amplo, nós vamos colocar 12 de FV. Como eu sei, Edna? Excelente. Quando é a primeira vez que você está tendo contato com essa palavrinha FV, folga de vestibilidade, parece complicado. Parece que, poxa, eu nunca ouvi falar, e como é que eu descubro? Mas quem já está aí mais tempo me acompanhando, quem já fez outras peças, sabe que se eu fiz um vestido, apliquei 10 de folga e ficou legal, se eu faço uma blusa e eu quero com a mesma proporção, eu vou usar a mesma folga. O colete, como eu quero ele bem solto, eu vou usar um pouquinho a mais. Por quê? Eu já fiz um vestido para mim com 10, eu já sei como é que fica, e agora eu sei que eu quero um pouquinho maior do que o meu vestido. Fique tranquila. Eu sei que muitas pessoas não ouvem essa palavra FV, folga de vestibilidade. Por quê? Porque isso é um termo usado por modelistas de verdade, pessoas que estavam à frente de grandes marcas e estilistas, como eu tive a oportunidade de trabalhar durante 26 anos nesse segmento. Tá? Hoje estou com 42, comecei os 15 anos de idade. Então já vai fazer 27 aí. Então, somente os modelistas de verdade têm essa técnica. E a melhor técnica para a gente não errar e jogar tecido fora. Com o tempo, você que está chegando agora, vai se familiarizando mais com o termo que eu uso e vai entender que FV, folga de vestibilidade, é tudo para quem costura ou modela, tá? Então, use como sugestão a folga de vestibilidade que eu estou lhe sugerindo e faça com 12 centímetros. Lembrando, excelente, a medida do corpo pode mudar. O que é isso? Não importa a medida que tem o teu quadril, você vai substituir pela tua medida, a folga de vestibilidade não muda, você vai usar a folga que eu disser. Outra coisa, eu sou obrigada a explicar. Não quer dizer que a pessoa é plus size. Você diz assim, não, mas se a Edna usou 12 de folga para ela, como essa pessoa é plus size, eu tenho que usar mais, né? Porque ela é mais gordinha. Não tem nada a ver. Folga de vestibilidade não muda, é a proposta da peça, ou seja, para esse colete vestir assim, como ele vestiu em mim no videozinho que vocês viram no início, a folga é essa. Pode ser criança, pode ser gordinha, magrinha, não importa, a folga é 12. O que vai mudar é a medida do corpo. É igual bolo. Vamos lá, vamos pensar num bolo de chocolate, aquela receita que você tem que é maravilhosa. A forma muda. Pode ser uma forma de coração, de estrelinha, quadrada, redonda. A receita não vai mudar, certo? Então só vai mudar a forma. A forma é o corpo. A receita e a folga de vestibilidade é a mesma. Perfeito? Coloquei a medida do corpo, a folga de vestibilidade, agora o que eu faço? Divido pela quarta parte do molde. Edna, por que pela quarta parte? Então, ó, 120 dividido por 4. Dividido por 4, 30 centímetros, mais um de margem de costura, 31.
Por que a quarta parte? Muito simples. Corpo, circunferência, volta toda, dividir 1, 2, 3, 4. Quarta parte. Nós só estamos fazendo esse pedaço aqui no caso das costas, então é a quarta parte. É uma regrinha, divide por 4. Não é simples? Ficou simples assim, né? Então, eu vou ter aqui, ó, a minha medida deu 31. Lembre-se de substituir pela tua. Onde eu vou marcar isso, Edna? Bora lá que eu vou te mostrar. Ó, linha da barra, aqui nós vamos considerar como se fosse a barra. Eu vou marcar 31 aqui na barra. Marquei. O que agora eu vou fazer? Vou prolongar a linha da barra até onde eu fiz a marcação, ó. Pronto. Simples assim. Agora vamos para a parte aqui do decote. Vamos subir o negócio aqui, ó. Prolonguei minha linha vertical, só prolonguei, sem medidas nenhuma, tá? Agora eu vou fazer uma paralela 4 centímetros para baixo. Ó, dessa linha para essa tem 4 centímetros. É regra, não importa o tamanho, todos vocês vão fazer a mesma paralela. Para que isso, Edna? Só estou fazendo a abertura do decote. Dessa extremidade em direção ao outro lado, você vai marcar 8. E agora, olha só a mágica se formando. Peguei a minha régua. Olha a mágica se formando. E vou ligar aqui em linha curva. O que é isso aqui? Um decote. Costas que a gente está fazendo. Essa daqui é a linha do ombro. Se essa é a linha do ombro, que medida eu preciso agora? O ombro a ombro. Quem já fez outras aulas, já sabe, já tem essas medidas. Ombro a ombro, vou virar aqui a Jéssica. O que é o ombro a ombro? De um ossinho até o outro. De um ossinho até o outro ossinho. Qual ossinho, Edna? Esse aqui de cima, tá? Que tem um mais aqui atrás, mas aqui, ó, aqui em cima. Você pode tirar em você também, para frente do espelho, aperta aqui de um ossinho até o outro, ok? Você que faz roupa para você, é importante você ter as suas medidas na ponta da língua. Fica mais fácil quando você vai fazer a modelagem, certo? Ombro a ombro, então, no meu caso, eu já sei que é 40 centímetros. Vou dividir por 2, vou ter 20. Mais 1 de margem de costura é igual a 21. Edna, por 2? Mas você não disse que era 4? Em relação ao ombro a ombro, é metade. Ombro a ombro, é de um lado só até o outro. A gente não deu a volta toda no corpo, certo? Diferente das medidas de busto, quadril, que a gente dá a volta toda. Onde eu marco esse 21, Edna? Se eu estou falando de linha de ombro, é na segunda linha. Eu vou marcar aqui 21. Marquei. Olha aqui o que já vai se formar. Não dorme, porque se você piscar, a modelagem acabou, hein? E aí você vai perder toda a aulinha aqui. Ó, ligo o decote com o ponto que eu marquei do ombro a ombro. Perfeito? Agora vai ser muito simples. Vamos lá. Da barra para cima, eu vou marcar 30 centímetros. Todos vocês vão marcar essa medida da barra para cima. Excelentes. Considerando que vai ter ainda a bainha, você pode marcar aqui 34, tá? Ó, 34 centímetros. Vou anotar aqui para você, ó, 34. Por que 34, Edna? Porque ele é um colete, gente, bem aberto, tá? Olha só. A moda dele é essa, tá? Ele fica, ó, bem abertão, tá? Então, nós vamos marcar 34, independente do teu tamanho, já faz com 34. Marquei.
34. E o que que eu vou fazer? Botei aqui a minha régua em esquadro, eu vou trazer uma linha vertical. Que linha vai ser essa aqui? Vai ser, não é bem a linha de busto, porque esse aqui é mais baixo, né, gente? Mas é como se fosse a linha do busto aqui. Certo? Certo. Se essa linha é a linha de busto, o que que a gente tem que marcar aqui? Vamos tirar a medida do busto. Mesma coisa que do quadril. Não apertado, nem muito solto. Medida corpo, eu pego essa medida, certo? Vou vir aqui nas minhas medidinhas, vou até fazer contracor para destacar um pouco. Busto. O meu busto é 92. Quanto de folga de vestibilidade eu botei? 12. Certo? Então, eu voltei aqui 104. Divido pela quarta parte, isso eu já expliquei para você por quê. Ó, agora eu vou fazer o cálculo aqui. 104 dividido por 4 é igual a 26. Mais um de margem de costura, 27. É isso? Não esqueça, excelente, medidas de corpo, comprimento, você pode alterar pelas suas, não precisa fazer igual às minhas. Só não altera a folga de vestibilidade, tá? Onde eu marco esse 27? Nessa que eu considerei a linha de busto, ó. Marco 27 aqui, dessa extremidade em direção à lateral, eu marquei 27 centímetros. Agora, excelente, nós só vamos fazer o desenho da nossa cava, tá? O que que a gente vai fazer? Prestem muita atenção. Se aqui eu marquei 21, eu vou subir aqui para a primeira linha, marcando 1 centímetro a menos. Nesse caso, 20. Então, vamos lá. Se na linha de ombro você marcou 21, menos 1 é igual a 20. E assim, se você marcou 19, menos 1, 18. Se você marcou 22, menos 1, 21. Você vai seguir essa sequência lógica. O que você marcou aqui, sobe com 1 centímetro a menos. Para que, Edna? Gente, é só uma referência para que eu possa fazer o quê? Botar a minha régua em esquadro pela primeira linha e descer até a linha de busto para poder fazer o desenho da nossa cava, tá? É só uma referenciazinha. São medidinhas para que a gente possa fazer o desenho da cava. Agora é simples, ó. Da linha de busto para cima eu marco 8 centímetros nessa mesma linha e um pontinho a meio centímetro para fora. Todos vocês vão fazer isso. Não importa o tamanho, ó, 8 centímetros, vai ser uma regrinha. E aqui você vai colocar 0,5 para fora. Por que, Edna? Só para você fazer isso aqui, ó. Tá vendo que é um desenho de uma cava? Perfeito. Agora eu pego aquela régua de cava que eu falei para vocês, ó, que eu uso muito, e traço em linha curva. Simples assim. Fácil, né? Perfeito. Para finalizar, vou dar 2 dicas para você. Preste atenção. Vamos ligar em linha reta lateral. E aí eu quero dizer uma coisa para você. Se você não quiser que o teu colete, ó, se eu ligar em linha reta, ele vai fazer um azinho, ó. Se eu não quero que o meu colete ele fique muito largo, eu faço ele em esquadro, retinho até o final. E aí ele vai ficar mais sequinho na barra. Não tem problema. Posso seguir em linha reta, por quê? Porque ele é todo aberto, então não vai influenciar na vestibilidade. Se você quer que ele fique com desenho A,
faz ele, só liga, cava até a barra, principalmente para quem tem mais quadril, né? Quem tiver menos quadril, não vai ficar em A, mas desenhe do busto para baixo em linha reta e aí ele vai ficar bem quadradinho, tá? Não esqueça de marcar a medida da bainha, que é 3 centímetros. E mais uma coisa que nós vamos fazer. Aqui na linha de busto, nessa linhazinha que a gente considerou como linha de busto, mas não é, né? Excelentes, porque ela está bem mais baixa. Nós vamos marcar 1,5 para dentro, para fazer isso aqui, ó. Dá um charme, porque no centro-costa a gente tem uma costura aqui. E aí nós vamos entrar um pouquinho para dar esse efeito, ó. E aí eu vou ligar lá com o meio das costas e arredondado com a barra. Simples assim. E aí a gente não pode esquecer de colocar aqui uma paralela de 1 centímetro para costurar depois. Pode botar até de 1,5, tá? Ficar um pouquinho maiorzinho, se precisar um dia, sei lá, ajustar o colete, alguma coisa, você tem uma margem, ó. Não esqueça aqui da margem de costura para a gente fazer essa costura central. Como nós vamos fazer a parte da frente? E por isso eu já cortei um pedaço de papel maior. Olha só o que eu vou fazer. Vou dobrar esse meu papel aqui no meio. Ó. Vou pegar uma carretilha, tá? E presta bem atenção onde eu vou carretilhar. Decote, ombro, barra. Eu não posso esquecer, se eu decidir que eu quero o meu colete reto até embaixo, então eu pego a linha reta. Se eu decidir que eu quero em A, eu pego a linha em A. Tá? Ou uma ou outra. Isso é gosto, tá? Uma questão de gosto. Ó, a lateral, marco onde é que é a barra, a linha da cava. E agora a curva. Não esqueçam de marcar a curva. Isso aqui que eu estou usando é uma carretilha, gente. Isso aqui custa R$5. Para modelagem é bem importante. Porque agora tudo isso aqui que eu estou fazendo está saindo os dentinhos do outro lado do papel. E para finalizar, o que eu vou fazer? A parte das costas vai ter esse desenho arredondadinho aqui nas costas, mas a frente não. Então, eu só vou botar a minha régua aqui, ó, bem firme na minha linha reta, aquela primeira que a gente fez lá no início, e vou extrair essa linha aqui, ó. A linha reta que está em azul. Por que eu estou extraindo? Para não precisar fazer um molde da frente novo, já está todas as informações que eu quero aqui, ok? Extrair o meu molde. É importante também, se quiser, ou melhor, faça, né? A linha do busto, só para ter aquela referência. E pronto. Saiu aqui do outro lado do papel. E agora é só eu contornar aqui, ó. Vou fazer em azul. Os pontilhados que saíram. Ó, passo a linha reta. Vou fazer bem um passo a passo com você, para você não ter dúvida. Você não está vendo aí na sua casa, mas eu estou cheia de pontinhos na outra folha que a minha carretilha extraiu. Ó, vou marcar aqui a barra.
Eu acabei de extrair o molde das costas para que eu pudesse fazer a minha parte da frente. Eu ainda não cortei a frente, as costas, tá lá, emendadinha no meu papel, porque eu ainda tenho os segredos que eu quero passar para vocês, né? Os segredos agora do molde que eu ainda não passei. E aí depois no final eu vou passar. Parte da frente aqui já extraí, agora eu vou fazer as alterações. Vou continuar aqui a frente do colete agora. Vai ser muito rápido, porque já está praticamente pronto, só vamos mudar os detalhes, ok? O que a gente vai fazer? Presta atenção, você não precisa fazer mais nada quase. Na barra, o que eu vou fazer? Eu vou marcar 3 centímetros para dentro, ó, da linha reta, 3 centímetros. Agora, eu vou pegar minha régua. E eu preciso ligar essa marcação que eu fiz na barra. Você, excelente, antes de eu terminar aqui, deixa eu falar para você que você tem que fazer a tua modelagem com um lápis, tá? Por quê? Porque se caso você fazer uma linha errada, você já consegue apagar, tá? Então, nós vamos ligar até o final aqui, ó, em linha reta, de preferência mais reto, porque por conta desse friso que a gente vai costurar. E aí vai ficar bem mais fácil você costurar o friso. Perfeito? Perfeito. Que mais eu preciso alterar, Edna? Um segredo. Vira a câmera aqui, André, por favor. Porque se você está chegando agora aqui no Alfaiate Filha, não conhece bem, eu sempre dou um pulo do gato. Porque como eu trabalhei muitos anos com isso na prática, então eu consigo dar para você coisas que você não precisa errar, como eu errei para aprender. Quando a gente faz um colete ou uma peça, a gente dá uma compensação na parte da barra, tá? Quantos centímetros eu vou compensar, Edna? Você vai fazer com 2 centímetros. Como eu faço isso? Bora lá. Estou com a barra do meu colete, eu vou marcar 2 centímetros para baixo, ó. Só isso. Vou pegar a minha reguinha, então eu preciso prolongar até onde eu fiz essa marcação, certo? E você vai vir para a lateral morrendo em zero. Sempre que você ouvir essa expressão que eu falo, morrer em zero, significa o quê? Na frente eu desci, 2, vou até marcar. Aqui, nada, morre em zero. E essa bainha, Edna, significa que aqui ela vai ser você vai dobrar mais? Não. Vai marcar aqui para cima também, é só 3 centímetros, assim. Perfeito? Perfeito. Outra coisa que eu quero dizer para você, marca a bainha, não vai ficar torto, gente. Fica tranquilo, porque a mulher tem um busto. O menor que seja tem um voluminho, então não fica torto, pode ter certeza que fazer sem medo de ser feliz. Mais algumas dicas, rapidinho. Temos o deslocamento de ombro. Edna, eu nunca ouvi falar disso, então fique sabendo agora. Deslocamento de ombro. Nós vamos descer aqui na linha de ombro 2 centímetros nesse modelo do colete. Por que eu faço isso, Edna? Preste bem atenção. O nosso ombro, por incrível que pareça, ele não é reto. Se você olhar para mim, umas têm um ombro mais reto, se olhar para outras pessoas, tem um ombrinho mais caído. E essa parte das costas, ela é maior. Então, quando a gente faz o deslocamento, a gente garante que essa costurinha do ombro fique bem na linha nossa do ombro. Porque às vezes, não sei se aconteceu com você, que a costura vai para trás. Então, é importante a gente fazer esse deslocamento. O que significa quando eu fiz isso na modelagem? Essa parte não existe mais, nós vamos cortar fora. Isso aqui também não existe mais. Nós vamos cortar fora. Aliás, já podemos cortar o nosso molde da frente. Tem algumas informações que a gente já pode fazer também. Vou colocar
A minha régua em linha reta, marcando o fio. Esse colete nós vamos cortar 2 vezes no tecido, 2 vezes no forro. Já vou dizer como vocês vão cortar o forro. Quem também acessar as plataformas vai perceber que a gente tem as aulas de como cortar lá dentro. Ó, cortei aqui, vou cortar a lateral. Eu gosto sempre de fazer que eu estou fazendo uma barra para dar aquela compensaçãozinha de bainha antes de cortar a frente, ó. Cortei a parte do ombro e agora vou terminar de cortar a minha lateral aqui. Cortei a cava. Meu Deus, Edna, que cavão! É uma peça moderna, tá? Excelente. Vocês vão amar. Isso aqui dá para usar com muita coisa, com vestido, nossa, maravilhoso. Parte da frente está pronta? Vamos finalizar a parte das costas agora? Deixa eu tirar um pouquinho esse pedaço de papel aqui que está sobrando. Ó, minha parte das costas está aqui. Lembra que eu carretilhei? Se eu fiz o deslocamento de ombro lá na parte da frente, cortando, descendo, na parte das costas, o que eu preciso fazer? Subir. Eu preciso compensar o que eu tirei na parte da frente. Então, eu boto 2 aqui, paralelo. Faço o traço novamente desse ombro, certo? Não posso esquecer também de marcar o fio. Ó, botei minha linha em esquadro com a linha de busto e eu marco o fio. Se você tem, às vezes, muita dificuldade para entender esses pontos de costura, é importante você estar na nossa comunidade, hein? Lá entende tudo de costura. Vou cortar no tecido 2 vezes, porque tem recorte nas costas, e vou cortar no forro 2 vezes. Forro. Tá? Podemos cortar a barra. Ó, não esqueça quando cortar a parte das costas, tá? Olha a margem de costura das costas. Cortei aqui. Agora é lá em cima, não esqueça que eu fiz um deslocamento de ombro. Aqui você pode fazer um pique, ó, onde a gente vai depois fazer a costurinha das costas, paralela do deslocamento de ombro. Cuida para não cortar errado, né? E aí ficar sem o deslocamento. Ó, cava. E aqui, se eu optei por linha reta, eu vou lá na minha linha reta. O que eu não posso esquecer, excelente? Ó, conferir a largura aqui do ombro, porque quando a gente faz deslocamento, às vezes pode ficar desigual. Confere, porque é costura. Outra coisa, a lateral vai estar igual. Por quê? Porque você extraiu só o molde, perfeito? 2 dicas para finalizar. Edna, como eu corto o forro? O forro precisa ser um pouco mais curto do que a peça. Como vocês vão fazer isso? Vocês vão fazer um molde novo? Não, excelente! Na hora que primeiro vocês cortem no tecido o molde do jeito que ele tá, depois vocês vão dobrar 2 centímetros, 2, Edna, mas a barra é com 3. É, mas eu preciso de 1 centímetro para costurar o forro, por isso 2. Ó, mede direitinho, dobra 2. Quando cortar o forro, escreve aí no comentário, só dobrar a barra do papel quando cortar o forro, para o forro ficar mais curto que a peça externa. Então, primeiro eu cortei sem dobrar no tecido, depois eu dobro e corto o forro com a barrinha dobrada para ele ficar mais curto. Certo, excelentes! Entenderam? E o bolso, Edna? Como eu sei o tamanho do bolso? O bolso eu gosto de fazer o seguinte, gabaritos. Então, vamos lá. Da barra para cima, eu vou marcar o meu bolso
com 25 centímetros. Marquei. Aqui depois ele vai receber o friso. Então, quantos centímetros eu vou querer que comece o meu bolso? Ah, eu vou marcar com 5 centímetros. Depois vocês vão ver lá que a gente vai fazer o tamanhozinho do bolso com 11, pronto. Então, a gente vai ter o desenho do bolsinho aqui, ó. O bolso aqui é 11, pronto. 5 centímetros do centro para cá e daqui da barra para cima, 25 centímetros. Vou anotar, 25. Certo? Perfeito. E o bolso menor, Edna? Ponto mais alto do ombro para baixo, você vai marcar ele com 20 centímetros. A distância aqui também marca uns 3,5 centímetros e ele vai ser um bolsinho pronto com 7. Ele é bem pequenininho, tá? Excelentes! Deixa eu dar uma dica para você que você nunca mais vai ter dúvida na hora de fazer bolsos. Vamos lá. Bolso, a gente desenha no molde. Não tem como ter certeza. Eu tenho certeza porque eu já fiz várias vezes, estou dando uma sugestão para você. Daqui para baixo você vai marcar 20 e o tamanho do seu bolso vai ser 9 centímetros. Mas o que é o ideal? Desenhou o bolso a lápis? Vai na frente do corpo e coloca o molde na frente do corpo. Vai na frente do espelho e olha. Será que ficou bom a posição do bolso que eu coloquei? Você visualiza. Ah, gostei. Ah, poderia ser um pouquinho mais baixo. Lembra que eu falei que vocês aí de casa fazem a modelagem a lápis? É só apagar e reposicionar o bolso. Ah, eu achei que ficou pequena a largura, eu queria maior, porque às vezes a sugestão que eu dei para vocês de largura de bolso, vocês querem maior. Vocês apagam e façam maior. Então, quando você desenha no molde o tamanho do bolso e olha no teu corpo, é outra visão. E aí você consegue, pronto, já decidir o tamanho do bolso, porque não é uma regra, é o que eu vejo para a minha peça. Entenderam? Então pega essa dica que nunca mais vocês vão ter dúvida em relação ao bolso. Excelente! Quero que vocês comentam aqui para mim. Faço essa modelagem ou não? Bora costurar muito? Muito mesmo? Eu faço as minhas roupas e você? Comece também a fazer as suas roupas. Vamos fazer o colete então? Vamos lá! Primeira coisa, nós vamos preparar os frisos que nós precisamos e os bolsos. E aqui eu quero dar uma dica para vocês. Nós temos aqui uma sobra de tecido, não há necessidade de você comprar um tecido. Você tendo uma sobra já é o suficiente. Eu vou pegar aqui minha régua de patchwork e vou marcar. Ô pai, eu gostaria que você falasse qual que seria o tecido certo para que a gente possa, para a cor não migrar na hora de estar fazendo o friso. Se for tricoline, você pega com um pouco mais de qualidade. O 100% algodão, que às vezes ele tem uma composição totalmente, e às vezes tem umas fibras que migra, você não conhece muito bem, então de preferência pegar com um pouco de algodão com viscose. E daí ele fica a cor mais firme. Ah, entendi. Então, agora, excelentes, nós vamos cortar o nosso friso, ó. Fiz o primeiro traço aqui com a régua, tá? Para pegar bem o esquadro. E agora, nós vamos cortar esse friso com 5 centímetros de altura, tá? Então, você risca com a caneta que apaga no ferro, com o giz. Risquei aqui, agora o pai vai cortar pra gente a tira do friso. Eu tô com o tecido dobrado, ó, o tecido tá dobrado, então vai ficar uma tira bem comprida de umas sobras que a gente tem aqui.
Cortamos a primeira. Perfeito. E vamos cortar mais uma para que a gente possa usar na frente do nosso colete. Excelente. Então, a gente cortou, ó, uma tira de friso de 5 centímetros de altura. O comprimento precisa ser maior que a frente do nosso colete, né? E aqui você vai cortar também para fazer os acabamentos da fivela e do laço. A altura de 8 centímetros, largura de 30 centímetros. Então, você vai cortar um parzinho. 8 de altura, 30 de largura, tá? E para fazer o outro acabamento da fivela, também 8 de altura com 10 centímetros. Depois a gente pode cortar, tá? E mais um par para fazer os bolsos. Então, anota aqui. Dessa tira aqui dos 5 centímetros, depois a gente corta para fazer os bolsinhos. Então, você vai cortar com 13,5 de altura e aqui com 9 de largura, 5 de altura. Então, são retângulos com 8 de altura para fazer os acabamentos para a fivela e retângulos com 5 de altura para fazer os acabamentos da frente e do bolso, certo? Agora, o que a gente vai fazer primeiro? Vamos fazer o acabamento dessa fivelinha aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui na prática para você. Esse acabamento aqui, o laço da nossa fivela, certo? E essa ponta para nós podermos colocar esse aviamento aqui que é a fivela. Observem que a fivela ela tem várias larguras e aqui eu fiz com 8 centímetros, por quê? Porque ela precisa encaixar nessa largura da minha fivela. Se a tua fivelinha for menor, você tem que fazer com uma largurinha menor, tá? Para poder encaixar dentro. Isso aqui é um aviamento bem baratinho que você compra em casa de aviamento, bem tranquilo de comprar. Fivela você pode encontrar, tá? Vamos lá. O que nós vamos fazer agora? Pegar o nosso retângulo que tem 8 centímetros de altura, dobrar ao meio e passar uma costura horizontal aqui. Tanto nessa tira maior quanto na menor. Vamos lá. Então vamos iniciar aqui no canto. Ó, um canto já serve para você fazer o acabamento da ponta da alcinha que você precisa, da maior, e 1 centímetro para virar. Você pode usar uma pinça para introduzir desta forma e fazer a virada então. Ó. Agora, para essa ponta dessa tira ficar bem ajeitada, você puxa com a pontinha da agulha os cantos. Dessa forma, então, você vai ter uma tira feita com perfeição. E assim você vai fazer nas duas tiras. E agora, nessa tirinha menor, você vai fazer só a costura de 1 centímetro. Não precisa limpar o canto, então, tá? Ó. Mas tem que limpar também, fazer a virada para poder ficar limpo. Porque agora essa tirinha pequena aqui, nós vamos proceder de outra forma, que você vai ver na sequência. E assim você vai fazer 2 tiras dessa. Agora, excelente, nós vamos fazer os nossos acabamentos para os bolsos. Então, nós estamos aqui com a largura de 13 centímetros, altura de 5, altura de 5, largura de 9. Nós vamos dobrar ao meio e costurar os 2 cantos, deixando embaixo aberto. O pai vai explicar melhor lá na máquina da costura. Vamos lá. Então, aqui nós temos a tirinha maior, ó, os 2 bolsos embaixo e depois de cima.
um centímetrozinho. Você vai limpar os dois cantos. E aí, então, aquela, ó, tomba a primeira vez e depois você joga pro lado direito. E também esse aqui, da mesma forma, você vai, ó, proceder dessa maneira para poder o canto ficar bem perfeito. E assim você vai fazendo conforme você necessita as tirinhas, né? Ó. Depois a gente vai no ferro passar essas tirinhas para ela ficar bem alinhada. Embaixo não é necessário costurar. E assim você vai fazer nas duas tirinhas que ainda faltam. Excelentes, agora a gente precisa costurar essa faixa aqui na frente. Eu vou mostrar para você de uma forma simples e que vai ficar a costura perfeita. Vamos lá. Nós estamos aqui com a parte da frente do nosso colete, ó. Direito, direito, deixei aqui. Vamos pegar nossa fitinha métrica e você vai marcar dessa extremidade do centro em direção a mim 3 centímetros. Com uma caneta que apaga no ferro, ó, marca aqui. Pode vir com a régua depois, fazer um risco. É como se fosse um gabarito para ficar bem retinha essas costuras. Pode ser com giz também. Ó, você vai marcar. Marcou, tanto desse lado quanto do outro, o que nós vamos fazer? Lembra das tiras que nós cortamos? Ó, direito com direito, você vai colocar bem certinho na marcação que você fez e vai costurar um pezinho de máquina, ou seja, não precisa ser 1 centímetro cheio, pode ser meio centímetro, até o final, até a linha da barra. Faça devagarzinho, não estique. Se você precisa, para garantir a assertividade, ó, depois que marcou, vem com o alfinete, faça uma pré-costura toda com alfinete até a barra, para que isso fique bem costurado. E nós vamos passar com o pezinho de máquina aqui, ó, ao redor, costurando o friso no tecido, tanto desse lado quanto do outro. Vamos lá? Vamos dar início, então, à colocação da nossa faixa aqui, ó. Você vê que eu vou usar somente um lado do calcador como referência. E aí, então, ele dá meio centímetro, tá? Ó, vou seguir a marcação. Não precisa 1 centímetro de margem. E vou bem devagar, ó. Se o calcador da sua máquina for mais largo, você pode usar um guia também, né, pai? Exato. E deixar a costura só com meio centímetro. Isso, você vai usar os recursos conforme as suas habilidades, tá? Ó, não é bom esticar nenhum nem o outro, tá? Você deixa normal e vai dessa forma aqui. Por que você tem que ter um pouquinho de cautela aqui na frente? Porque aqui fica a vista, né? Isso aqui é uma vista que vai ficar bem visível no teu colete. Então, quanto mais correto você fizer, para ficar uma boa apresentação. E não torto, para que não fica mal feita a sua peça. E aí corta o excesso. Aí vamos ao próximo passo então. E assim você vai fazer os dois lados do colete. E agora nós podemos iniciar. Ó, já foi feita a costura. Então, você observa que eu fiz com ela com a costura aberta e agora ele vai tombar
aqui para frente. E nós vamos com o ferro, o calor necessário para, depende com que tecido você vai fazer isso aqui. Se for com poliéster, cuidado para não queimar. E assim, ó, você vai, que com o ferro já fica alinhado, fica muito bom para o acabamento. Ajuda muito a você fazer isso antes com o ferro. E assim você vai fazer também na outra parte do colete. E agora o pai vai passar o laço, né, pai? Exatamente, as tirinhas do laço. Observe que a costura que a gente fez, eu deixei ela aqui na parte de cima, tá? Não no meio da tira, como acabamento. E aí você vai com o ferro. Sempre que você for passar com o ferro, a parte que você usa para passar o ferro, considere o lado esquerdo, o lado avesso, né, da peça. Quando você vai usar lá, aí você já considera isso, porque sempre com o ferro a gente pode dar brilho, alguma coisa. Então você tem esse cuidado. Ok, então esses são os lacinhos, gente. E agora aqui a gente tem os lacinhos da fivela também, que vamos aproveitar para passar. Você observa que com o passar do ferro já fica alinhado, fica mais prático para trabalhar. Deixem todas essas partes separadas para não confundir. E por último, os bolsos, tá? Os bolsos são aqueles que tem os cantinhos laterais já fechadinhos. Isso, está fechado aqui, também já pode, ó. Observa que ajuda muito, já fica quase pronto para você depois colocar na peça. Fica ótimo, já fica alinhado, ajeitado, né? Para não deixar para passar isso depois. Perfeito. Agora vamos aos próximos passos. Ó, excelentes. Agora, ó, tá vendo que a gente fez aqui a parte do friso? Do lado avesso, às vezes pode sobrar uns pedaços assim, ó, não tem problema. O que nós vamos fazer primeiro? Passar uma costurinha bem fininha para segurar esse tecido com a parte do friso e depois nós recortamos o que tiver em excesso. Vamos lá. Ó, essa costurinha você vai fazer bem fininha, tá? Ó. Ó. Porque depois ela não pode aparecer, logicamente, né? E assim você vai fazer, então, nas duas frentes. E aí já pode cortar o excesso. E assim você vai fazer nas duas partes. Excelentes, agora nós vamos preparar o bolso, tá? As marcações você vai fazer conforme o gabarito do papel do molde, tá? Só furar ali, marcar, bem tranquilo. Vamos posicionar conforme a marcação do gabarito e você pode colocar aqui, ó, o alfinete. Observem que eu coloquei o bolso, a parte dobrada, virada para baixo, porque nós vamos costurar primeiro assim, depois nós levantamos o bolsinho dessa forma, tá? Coloque bem certinho no gabarito e agora o pai vai ensinar na máquina como vocês vão proceder com a costura, tá? Bora lá! Ó, também pode ser um pé de máquina, dessa forma. Um pé de máquina referente a meio centímetro, a né, meio pai? centímetro, ó. Não é necessário 1 centímetro, tá? Arremata no início e no final. Feito isso, ó. Você pode já fazer o acabamento.
Observem que, ó, o que nós temos que fazer? Aquela pontinha que sobra ali, você vai jogar para dentro, ó, esconder, e daí você vem com o pesponto em cima, ó. Arremate, no finalzinho também arremata, pronto. Dessa forma, aí fica limpo o canto e tem acabamento, certo? E assim você vai procedendo do bolso em cima, do bolso embaixo, desta forma. Nessa parte de baixo, observe que eu vou usar a mesma largura do pezinho da máquina, também com meio centímetro, ó. E você vai fazer um tipo de um pesponto por cima e arremata dessa forma. Aí você já fica limpo por dentro, tá? Aí não aparece aquela primeira costura que foi feita. E aí o bolso está pronto. Vamos lá, excelentes! Feito a parte agora do frente e do bolso, nós vamos fazer a costura do forro frente com o colete. O que nós vamos fazer primeiro? Vamos costurar aqui a parte da barra, tá? Só a parte da barra. Vamos lá! Aqui então, margem de 1 centímetro, ó. E assim você vai fazer nas duas barras. Excelentes! Parte da barra costurada, agora nós vamos ajeitar aqui a nossa frente, ó. Ajeita porque essa parte que tá da barra, da parte externa, ela vai realmente dobrar para o interno para fazer acabamento. Aí você iguala a costura do ombro. Aqui a parte da costura do ombro você iguala, fixa com alfinete. Parte da cava também, ó, deixa igualadinho aqui a lateral, bem certinha. E agora a gente vai passar uma costura aqui na parte da frente, ó. Observem que a barra ela vai ficar mesmo virada para a parte pro esquerdo da peça. Então nós vamos passar uma costura no centro frente de 1 centímetro e quando chegar aqui na barra virada você vai vir passar esse ponto por cima da barra e nós vamos passar também uma costura na cava. Cava é a parte da frente. Vamos lá. Aqui eu vou usar como referência, ó, a costura 1 centímetro. E vou costurar na parte do tecido. E aqui eu vou usar a mesma margem. Excelentes! Aproveitando ó, que a gente já fez a costura aqui, parte mais curva você pode até dar uns piquezinhos, tá? Cuidado para não cortar a costura que você já fez. E agora, prestem muita atenção. O laço menor, nós vamos introduzir ele dentro da fivela. Só que acontece que aqui a gente só vai deixar 2 centímetros de costura. De sobra, não precisa mais que isso. A gente fez um laço maior, só para ter sobras, mas você vai deixar
2 centímetros sobrando aqui só, ó, 2 centímetros, é o suficiente. Então, vamos agora, ó, introduzir bem aqui na nossa costurinha da lateral, encostando bem na costura da cava, para ele ficar bem certinho, ó. Aqui a minha marcação que eu fiz do alfinete, para saber o tamanho do meu laço. Agora eu vou tirar esse alfinete e vou introduzi-lo segurando a minha costura que vai ser a lateral, ó, tá vendo? E aí nós vamos vir da cava até a barra, passando uma costura lateral. Vamos lá? Ó, foi colocado o alfinete, então dessa forma, ó, eu já aproveito e viro essa costura da cava, já deixo tombada aqui, ó, como acabamento, mais de 1 centímetro. E aí você segue até a barra. Essa costura que foi feita anteriormente na barra e o forro, você vai deixar ela tombada para cima, tá? Para cima quer dizer o corpo do colete. E o excesso de, ó, essa sobra aqui da fivela, você pode cortar. E assim você vai proceder na outra parte do colete também. Costuras realizadas. Como nós estamos com a parte do ombrinho aberto, excelente, ó. Agora a gente vai, ó, dobra, vamos virar, trazer ele para o lado direito, ó, aqui. A outra ponta da barra também, ó. E agora nós vamos virar aqui o nosso colete para o direito. Simples assim. Olha só que legal. É claro que agora todas essas extremidades aqui, com a ajuda de uma agulha, nós vamos arrumar as pontinhas, ó, os cantos. Ó, que legal. Aqui automaticamente já fica por conta da fivela. Ó, deixamos os cantos tudo alinhadinho com a agulha. Vamos fazer isso nas duas frentes. E para finalizar, né, pai? Antes de seguirmos para a parte das costas, é bom ela já deixar essa frente costurada, né? Passada. Isso, já aproveita aqui, ó. De acordo com o calor do ferro, você vai ajeitando. Cuidado com o teu forro, porque se você não souber o calor do ferro, pode queimar o forro. E assim você vai fazer aqui na frente, na cava. Deixar essas costuras bem certinhas, Isso. bem bonitinhas, né? Observe que aqui, ó, nessa extremidade, essa parte desse vivo, ele fica escondido, não aparece o forro, e sim, ó, ele tem que ficar desta forma, tá? Então o forro fica mais para dentro do que e desse espelho aqui. Não pode ficar relampeando o forro. Na barra também, ó, segue como foi feito com a costura, ela virada para o corpo do colete. E daí você também ajuda com o ferro a definir essa costura. Ó, dessa forma. No caso, né, pai, como é um tecido de linho misto, um pouco mais firme, não houve a necessidade de colocar entretela. Se você estiver fazendo, até a gente sugere, porque com friso, essas coisas, é bom trabalhar com tecidos que vincam melhor, né? Isso. Linho, brim. Tecidos que obedecem, né, Edna? Na hora da passadoria. Na hora da passadoria, e até mesmo porque ele é um colete,
E esse colete no corpo tem que ter um pouquinho de estrutura mais pesada. Tá. Até mesmo para acabamento, né? Que ele é uma peça que de finalização, né? Então é importante um pouquinho mais encorpado. Isso significa que às vezes se você for fazendo um crepe, nesses tipos de tecidos que ele não obedece tanto à passadoria, você vai ter mais dificuldade. Então, Exato. escolha tecidos com algodão, como linho misto, brim, jeans, tecidos que são mais pesados na hora de você costurar e colocar no corpo e também obedecem mais ao calor do ferro. Por exemplo, uma viscose Uhum. para um colete não fica tão bem, né? Então isso é muito importante também definir qual tecido você vai usar. Perfeito. Passou a frente, cavas, barra, a parte da vista, vamos aos próximos passos. Excelentes! Agora vamos passar uma costura no centro-costa de 1 centímetro. Vamos lá? Finalizada a costura, você escolhe um lado para essa costura ficar tombada, tá? As duas juntas. E aí nós vamos passar tanto a parte do tecido, parte externa, quanto também o forro. Agora, excelentes, nós vamos direito das costas com o direito do forro. Vamos costurar o decote. Centralize bem as costuras. Coloque alfinete para não escapar. Você pode fazer uma pré-costura toda com alfinete. E vamos aproveitar de igual forma, costurar também as cavas. Por que é importante você colocar os alfinetes e ajeitar bem sobre a mesa? Às vezes o teu forro está um pouquinho maior. E acontece, por ele ser mais fino, às vezes quando a gente vai cortar, ele fica um pouquinho maior que o tecido. Se você deixa bem certinho, arrumadinho, se tiver maior, você só recorta as sobras, tá? Então nós vamos costurar decote e cavas. Vamos lá. Para costurar esse decote, nós vamos usar a costura do centro-costas, ó. Para ter maior assertividade, você pode vir desta forma aqui. E agora você vem, ó, do ombro de encontro ao centro-costas, ó. Fica mais fácil. E aqui você já pode, ó, dar uns piquezinhos para ele melhor se ajustar. E já aproveitando, você pode fazer um pesponto, ó, fininho, usando o centro do teu cocador, você passa o pesponto no forro, tá? Não no tecido, no forro. Por que esse pesponto? Justamente aqui esse pesponto no decote, ele vai obedecer melhor, tá? Mais de 1 centímetro, ó. E aí você faz a costura usando a parte do tecido, tá? Que a tua referência é o tecido, é um pouquinho mais encorpado, então obedece melhor.
E também aqui nas curvas você vai dando uns picotezinhos assim para ele poder se amoldar. E assim nós vamos fazendo as duas cavas. Excelente, depois das cavas costuradas e o decote, preste bem atenção no que nós vamos costurar agora. Nós vamos costurar a barra, mas não vai ser costurada a barra inteira. Então, nós vamos juntar aqui, ó, forro com o tecido. E o que você vai fazer? Você vai costurar da lateral para o centro apenas 10 centímetros, tá? Tanto de um lado quanto também do outro lado. Então, você vai passar a costura da barra 10 centímetros para dentro, 10 centímetros para dentro, pode ser no olhômetro. Você pode já marcar aqui, ó, eu vou costurar até aqui e deixa esse tamanho aqui, essa medida aberta, ok? Vamos lá. Sempre arremata no início, ó. E no final. Excelentes! Agora, o que nós vamos fazer? Vamos introduzir os nossos laços? Introduzir, sempre a parte maior vai ficar para o lado de dentro. E aqui você vai encostar na costura superior da cava, ó. E nós vamos costurar com o laço introduzido da cava agora até a barra. E observem que, ó, a parte da barrinha, ela vai para dentro mesmo, que esse foi o objetivo que a gente fez na modelagem. A parte da barra da peça do lado externo, ela vai para dentro. Vamos lá, vamos costurar assim dos dois lados. Esse início de costura a gente já aproveita essa costura da cava e já deixa tombado aqui, ó, na lateral. Essa costura da barra fica para o corpo do colete. Ó, e assim nós vamos fazer dos dois lados. Vamos lá, excelentes, que já estamos quase finalizando a nossa peça. Ó, parte aqui estamos com as laterais fechadas. A barra, aquele pedaço que a gente deixou aberto, e na parte do ombro também. Agora, nós vamos vir com direito da nossa frente. E se você abrir a boquinha aqui da barra, você também está com o direito da parte das costas. Então, você vai pegar essa partezinha do ombro pela barra e vai chegar até o ombro, ó. Lembrando que quando você olhar, tem que estar o direito das tuas costas com o direito da frente. Então, a gente vai ajeitar bem certinho. E aí, os dois ombros têm que estar na mesma largura para quando você costurar, nada sobrar, nada faltar, tá? Ó, os ombrinhos estão na mesma largura. Alfinetes, né? Para facilitar a nossa vida aqui, ó. Aqui na parte da cava também, encosta bem direitinho, depois o pai, ó, essa parte das costuras elas vão ser assim envolvidas. O pai vai mostrar na máquina como você vai proceder, mas é isso aqui, ó. E aí a frente da nossa peça tá dentro das costas aqui. Vou fazer novamente. Estou com o direito da frente. Quando eu abro a boquinha da minha barra, eu também estou com o direito das costas. Então, eu vou segurando pelo ombro direito das costas com o direito da frente, ó. Vou até lá no ombro, saio com a peça aqui pelo ombro
direito com direito, e aí você pode colocar os alfinetes. E agora o pai vai ensinar como você vai fazer essa costura. Vamos lá! Vamos iniciar o arremate. Aqui no ombro você deixa no decote, ó, bem rente. E aqui, ó, é muito interessante, antes de virar para o outro lado, você vai, se caso sobrou ou não igualou os ombros, você tem ainda uma margem aqui na cava para você vir de baixo e fazer, deixar bem rente as duas cavas no ombro, né? Ó, para que o ombro fique bem ajustadinho, as duas costuras bem igual. Ó, faço isso aqui, ó, e então depois eu faço essa virada com a costura para o forro. A gente faz um retrocesso, ó, alinhando os dois ombros. Fica bem ajustadinho. Na parte da cava fica bem igual, na parte do decote, ó. E se caso você, novamente, para você ficar bem, ter um bom acabamento aqui no ombro, ó. Mais de 1 centímetro. Sobrou alguma coisa, nós vamos aqui na cava. Para deixar essa costura bem alinhada, você vai passar bem rente o ombro, para ficar bem igual. E agora, toma a costura da cava, faz um retrocesso, e agora você pode virar para o lado direito. E assim você tem um perfeito acabamento entre a parte da frente e as costas. Olha só, excelentes, que bacana, nossa peça que está nos finalmente. Ó, aqui na parte da barra já posso trazer para fora, arrumar os cantinhos com alfinete, ó, certo? Dobro aqui, viro para o lado interno. E estamos aqui no finalmente, colete muito bonito. E agora o que nós precisamos fazer? Vamos só finalizar, aqui a gente consegue costurar um pouco mais com a máquina e depois a gente finaliza com um ponto à mão para essa costura ficar bem escondidinha. Vamos lá que o pai vai finalizar isso aqui com a gente. Estou com abertura aqui, ó. Vamos costurar na parte do tecido, vamos levar a máquina e agora a gente vai com a costura até o quanto puder fazer com a máquina. Ó, mais de 1 centímetro segue a costura anterior e aí você vai ajeitando, ó, mais de 1 centímetro e vamos lá, ó. E dá para vir ter uma boa margem de costura aqui com a máquina. E aí depois, então, o que sobrar nós vamos introduzir com um pontinho de, ó, até aqui, 1 centímetro, ó. Aí você faz o arremate.
Ó, deu para vir até um ponto, ó. E aqui você faz então o serviço à mão para o acabamento final. E agora, né, pai, ficou ali aquela parte aberta, como a gente deve proceder para a finalização? Isso, então vamos marcar aqui, definindo a barra com ferro. Então, nós conseguimos vir com uma máquina até bem próximo. Então ficou só 10 centímetros para a gente fechar a mão. E aí já está concluído. E qual é o procedimento agora com a agulha? Desta forma. E você vai pegando só a parte da barra. E, um pontinho bem escondido aqui embaixo. Não pode aparecer no forro, também do outro lado da peça, para não marcar. E você vai dessa forma, assim, fazendo os pontinhos para fechar o que falta ainda para concluir a barra. E assim fica um excelente acabamento. Fica bem discreto o ponto. E assim está concluído a barra do colete. Você conseguiu fazer, embutiu todas as costuras. E vai ficar dessa forma. No final você dá uns pontos dentro do outro, pelo menos 3 vezes, ó. Para que esse ponto depois não desmanche, tá? Maravilhoso. E aí termina com a passadoria, né, pai? Exatamente. Bom, excelentes, finalizamos aqui a nossa peça, ó. Essa fivela você vai pegar o seu lacinho, ó, vai passar aqui por dentro da fivela, as duas fivelas juntas, depois abre uma e passa só por dentro de uma. E ela fica fazendo a regulagem aqui na lateral. Você pode fazer um nó, você pode passar mais uma vez, aí você faz a decoração do jeito que você quiser. Essa peça aqui é uma peça muito bacana, super tendência. Olha o resultado dela aí no corpo, que linda que fica. Isso aqui é uma tendência bem internacional, muito bacana. E você tá vendo aí o resultado no corpo desse colete, fica maravilhoso. Uma peça fácil de fazer, né, pai? Mas que traz aqui muitos conhecimentos de costura por ser uma costura toda embutida, né? Exatamente. É algo prático de fazer e você vê que o importante disso tudo é o acabamento, né? E é uma peça que você vai usar sobreposta, então tem que ter um bom acabamento, porque o acabamento é que manda numa peça, né? Você tem que ter uma boa estrutura, um bom caimento, o acabamento, porque ele compõe um traje. É isso mesmo. Excelentes, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Bora fazer acontecer e até a próxima. Até a próxima aula, então.